Café da Bahia, Silvio Leite, senhor diretor do Conselho de Exportadores de Café do Brasil, Guilherme Braga. Também convidamos à mesa o senhor diretor da BIC, Natan Exovix, senhor diretor da Associação Brasileira de Café Solúvel, Roberto Ferreira Paulo. Nós estaremos ainda de registrar a presença, magnífico reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, professor Paulo Roberto, o delegado federal do MTA da Bahia, o Wellington Rezende Azecawa, também o senhor presidente da Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil, Antônio Coradinho, prefeitos, secretários municipais, demais dirigentes de órgãos públicos e privados. Senhoras e senhores, o 13º Simpósio Nacional do Agronegócio Café, Agrocafé, acontece desde 1999 em Salvador e é um dos eventos mais importantes do gênero no calendário brasileiro de café. Este ano será realizado em clima de raro otimismo após uma década de preços insuficientes para compensar o câmbio valorizado e remunerar bem o produtor rural. A programação aborda todos os estágios da cadeia produtiva do agronegócio, desde a lavoura até a xícara. Temas como políticas públicas agrícolas e de meio ambiente, além de tecnologia e mercado, serão abordados nestes 2 dias de evento. Este evento de tal envergadura e com a logística que o mesmo exige, não seria possível sem o decisivo apoio de entes comprometidos com os interesses da associação, que é, em última instância, a grande beneficiária da aplicação dos conhecimentos aqui desenvolvidos e difundidos. Agradecemos ao Governo do Estado da Bahia, através das Secretarias da Agricultura e da Secretaria da Indústria, Comércio, Mineração e Meio Ambiente, o Ministério da Agricultura, o Banco do Brasil, Banco do Nordeste, SEBRAE e Petrobras. E ainda aos expositores Agrotec, Castanhal, Dragão Sol, Pinhalense, Prefeitura Municipal de Luiz Eduardo, juntamente com a Bacafé, e a Prefeitura Municipal de Piatã. Aos convidados, participantes e a todos aqueles que contribuíram direta e indiretamente para o sucesso deste evento, nosso muito obrigado. Neste momento, solicito a todos que fiquem de pé para cantarmos o hino nacional. Telão.
Senhoras e senhores, o 13º Agrocafé, a realização da Açocafé, juntamente com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a IBA, a Federação da Agricultura do Estado da Bahia, a FAEB, do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, SENAR, e do Centro de Comércio de Café da Bahia. Informamos que após a solenidade da abertura, teremos a palestra inaugural neste mesmo auditório, com o professor Carlos Henrique Brando, da BIA International Marketing, que vai nos falar sobre a cafeicultura como fator de crescimento e distribuição de renda no Brasil e no mundo. Neste primeiro momento, gostaríamos de convidar o senhor João Lopes Araújo, presidente da Açocafé, anfitrião deste evento. Bom dia, senhoras e senhores, caros amigos produtores de café de todo o Brasil, meus amigos de outros estados que sempre nos prestigiam e estão aqui presentes, os amigos das cooperativas mais importantes do Brasil que também aqui estão. Eu queria saudar a presença do governador Jacques Wagner, do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Marcelo Nilo, do secretário da Agricultura do Estado da Bahia, Eduardo Salles, do secretário do Meio Ambiente, Dr. Eugênio Spengler, do secretário da Casa Civil, Rui Costa, da superintendente do Ministério da Agricultura, Virginia Agli, do presidente da Federação da Agricultura do Estado da Bahia e nosso parceiro, João Martins da Silva Júnior, do presidente do Conselho Nacional do Café, deputado Silas Brasileiro, do prefeito de Luiz Eduardo Magalhães, Humberto Santa Cruz, que representa os municípios produtores de café, do vice-presidente da IBA, Sérgio Pitti, do superintendente do SEBRAE, Edival Passos, superintendente do Banco do Brasil na Bahia, João Batista Trindade Filho, que acho que está sendo apresentado para muita gente hoje, seja bem-vindo, do superintendente do Banco do Nordeste, Nilo Meira Filho, do vice-presidente da FIEB, Vitor Ventim, que traz com a sua presença bons momentos do passado, do período da cafeicultura que ele atuou, do presidente do Centro de Comércio de Café da Bahia, Silvio Leite, nosso parceiro em todas essas lutas, do presidente, do diretor do Conselho de Café do Brasil, do Secafé, Guilherme Braga, o diretor da BIC, Natan Erkovics, e o diretor da Associação Brasileira da Indústria de Café Solúvel, Roberto Ferreira Paulo. Como já foi registrada a presença aqui, é importante o nosso reitor da UESP, que nos ajuda sempre nos concursos de qualidade de café, Paulo Roberto, do delegado do MDA na Bahia, o Hélio Rezende Azaguala, o presidente da Câmara de Comércio do Brasil, Bahia-Portugal, Antônio Paladinho, e o presidente da Associação Comercial da Bahia, Marcos Fonseca. Senhoras e senhores, como ainda estamos nas comemorações da Semana da Mulher, eu queria homenagear as mulheres presentes na pessoa da doutora Isa Costa Simões, do Ministério do Trabalho aqui na Bahia. Caros amigos, é uma grande alegria chegar ao 13º Agrocafé com um entusiasmo maior que em 2011, que foi mais um bom ano para a nossa cafeicultura. A atuação especulativa nas bolsas nesse início de ano, com violenta queda dos preços, não tem apoio nem fundamento nos fundamentos do mercado. A exportação, segundo a minha fonte, Guilherme Braga, que está aqui na mesa, com mais de 8 bilhões de dólares de receita e 33 milhões de sacas exportadas, chega ao maior volume da história dos 284 anos de café no Brasil, desde que aqui chegou em 1727. Assim, continuamos a série de crescimento iniciada em 1860, quando já nos tornávamos os maiores produtores e exportadores mundiais. O consumo mundial, que em 2010 chegou a 135 milhões de sacas, segundo a OIC, está sendo projetado, no final dessa próxima década, em 160 milhões de sacas. Nem a crise que atinge os Estados Unidos, a Europa e o Japão afetou o crescimento. Um dado muito auspicioso.
Para surpresa de muitos, a asa dispara no aumento de consumo, que pode ultrapassar 5% ao ano. O nosso consumo per capita de 4,81 quilos ano não nos fez ainda chegar no topo da lista de países consumidores, pois, felizmente, os americanos continuam também crescendo o consumo e chegam a 23 milhões de sacas. Mas em breve chegaremos lá. O lado positivo das pesquisas que o tornaram, ou seja, o café, além de prazer, energético natural, alimento, cosmético, medicamento, diz agora que serve para evitar varizes e que a borra elimina o odor desagradável dos esgotos. Mais descobertas certamente virão, garantindo o futuro da nossa atividade. Os estoques globais de café no início deste ano calendário 2012 são estimados em nosso meio em cerca de 30 milhões de sacas para um mercado de consumo de 135 milhões. Mas a vida do cafeicultor não é somente de flor e boa notícia. Temos pela frente problemas e desafios. O câmbio continua sendo um grande pesadelo. Todos os dias vemos o volume de dólar que chega no Brasil, já que o Brasil se tornou um grande destino para investimentos, o que é bom. E ainda chega muito dólar especulativo, já que com toda a queda da taxa Selic, o nosso juro ainda atrai capitais errantes. A administração da entrada no mercado da nossa safra desse ano de 2012, de cerca de 55 milhões de sacas, pode ter alguma redução em função da seca em alguns locais. É um desafio para nós, produtores, cafeicultores, entidades de classe e órgãos governamentais. Não está equacionado o fluxo financeiro para a colheita, pré-comercialização e estocagem, e se falharmos, estaremos entregando com toda a escassez existente a nossa oportunidade aos especuladores. O custo da mão de obra, a falta de trabalhadores afastados pelo Bolsa Família e a legislação trabalhista são outro grande entrave à nossa atividade. Além de termos o maior custo de produção de todos os países, corremos o risco de deixar o grão no pé se não mecanizarmos tudo, por falta de trabalhadores. A criação de um simples para o campo, no modo do que o Sebrae fez para a cidade, não encontrou nem eco, nem padrinho ainda. E agora todos teremos que investir na recuperação das nossas lavouras, e em novos plantios, e dependeremos de programas e de recursos. A certificação, antes contestada por ser mais uma exigência sem compensação financeira, agora, mais simplificada, é um caminho sem volta para quem quer se beneficiar dos nichos de mercado sofisticado. E as denominações de origens, já muito consagradas na vinicultura, também em breve devem ser realidade. A Bahia estará acelerando um programa para a recuperação de lavouras degradadas e também visando o aumento do nosso parque cafeeiro, principalmente no sul e no oeste, onde as condições são propícias para aproveitarmos os bons momentos de preço de mercado. A legislação fundiária e ambiental é um grande problema nacional. Não conseguimos ainda a aprovação, após um ano de termos trazido aqui o então relator do projeto, o Código Florestal. E às vezes achamos que está patinando nas idas e voltas dentro do Congresso, servindo de capital político, de palanque para ambientalistas radicais e ONGs alienígenas e causando enormes prejuízos à nação. A legislação estadual do meio ambiente deu um passo importante e inovador, o que agradecemos ao governador Jacques Wagner e ao secretário Eugênio Spengler pela coragem e dedicação. Mas ainda está incompleta. Falta a regulamentação da Lei 2.377, que está em elaboração, nós sabemos, e a sua implementação para a desobstrução dos entraves às licenças em espera e das multas que chegarão. Ela vai permitir o licenciamento em bloco, tipo agropolo, pois é impossível licença individual das cerca de 780 mil propriedades agrícolas no estado da Bahia. Felizmente temos agora a registrar a reorganização do Conselho Nacional do Café, que hoje se reunirá aqui no fim da tarde, e nos ajudará na busca de projetos e ações, e após cerca de 3 anos, a retomada das reuniões do CDPC, Conselho Deliberativo da Política do Café, que possibilitará a melhor gestão dos recursos do Fundo Café e a busca de propostas e de recursos adicionais para o setor. O objetivo final deste encontro é elaborar, com a colaboração de todos os presentes, uma proposta para a cafeicultura brasileira dos próximos 10 anos. O ministro Afonso Florense, nosso parceiro e amigo, havia confirmado a presença hoje aqui para a assinatura de um protocolo de intenções, visando uma vigorosa atuação na cafeicultura da Bahia, envolvendo a participação conjunta do MDA, a Socafé, a SEAGRA e FAEP. Surpreendentemente, foi afastado na última hora do governo.
queremos deixar nossa solidariedade ao ministro e lamentar a grande perda desse espaço do governo federal. O ministro Afonso Florencio, que está aqui representado pelo delegado na Bahia, afirma que na transição está negociando o que ele havia acertado aqui, tanto que depois dessa solenidade, durante o dia, será assinado esse protocolo que será muito bem-vindo para nós da cafeicultura. Queremos registrar a frustração pela ausência do diretor da Organização Internacional do Café, Robério Oliveira, que chegou ao posto depois de vários anos do Brasil ausente e infelizmente de última hora teve que cancelar a vinda. O representante do Ministério da Agricultura, Dr. Edilson Alcântara, que é diretor do Departamento de Café, que estava em Londres, não conseguiu chegar a tempo, mas está vindo para nos apoiar e participar de painéis aqui durante o dia. Queremos agradecer a presença de todos os senhores e senhoras, aos produtores, às cooperativas parceiras, e em especial aos expositores, patrocinadores que viabilizaram esse evento. Nesse momento estamos querendo lançar o 11º concurso de qualidade do café da Bahia, um dos melhores programas que já idealizamos para a inclusão do produtor numa renda melhor, agregar valor à sua produção. Esse evento começará depois do início da colheita e será encerrado em Vitória da Conquista no final de outubro. Eu queria agradecer a todos os senhores. Queria não esquecer de dizer que esse evento só acontece pelo apoio, tem sido permanente, do Governo do Estado da Bahia, através da Secretaria da Agricultura, da Secretaria de Indústria, Comércio e Mineração, do SEBRAE, que tem sido nosso parceiro desde o primeiro evento, a gente agradece reiteradamente, do Ministério da Agricultura e do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Nossos agradecimentos também especiais ao Banco do Nordeste e ao Banco do Brasil. Nós temos também parceiros aqui como a Abacafé, a Copmac, a UESP, a Agricafé e a Eringia, que sempre estão nos apoiando. E o Ministério do Desenvolvimento Agrário, logicamente, também está dando a contribuição. Eu queria agradecer e desejar a todos nós muito trabalho proveitoso durante esses 2 dias. E agora mesmo, convidá-los para o dia 11 de março de 2013, na abertura do 14º Agrocafé. Muito obrigado. Senhoras e senhores, gostaríamos ainda de convidar à mesa o senhor delegado federal do Desenvolvimento Agrário, do MDA, Wellington Rezende Hasakawa. Senhoras e senhores, neste momento teremos a assinatura do acordo de cooperação técnica que entre si celebram a Associação dos Produtores de Café da Bahia, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária, e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, relativo a ações voltadas para a inclusão produtiva de agricultores familiares na cadeia produtiva do café aqui na Bahia. Convidamos para a assinatura o senhor secretário Eduardo Salles, o senhor Wellington Rezende, representando o MDA, e o senhor João Lopes Araújo, presidente da Socafé. Neste momento teremos a assinatura do acordo de cooperação com o objetivo de implantar a Estação Experimental de Café Conilon no município de Itabela,
aqui na Bahia, visando desenvolver pesquisa e transferência de tecnologia através da seleção e adaptação de materiais genéticos de café conilon e estudos de validação de tecnologias de práticas de manejo para a região do extremo sul da Bahia. Gostaríamos de convidar mais uma vez o senhor secretário Eduardo Salles para a assinatura, juntamente com o senhor presidente João Martins, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia. Senhor Wellington Rezende também, por gentileza. O senhor diretor-presidente do INCAPé, senhor Romário Galvão Ferraz, representando o diretor-presidente Evair Vieira de Mello, e também o magnífico reitor da UESB, professor Paulo Roberto Pinto Santos. Senhoras e senhores, uma salva de palmas pela assinatura desses dois acordos de comemoração. Neste momento ouviremos o senhor secretário da Agricultura, Irrigação e Reforma Agrária do Estado da Bahia, Eduardo Salles. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria, em função do tempo, de cumprimentar a mesa na pessoa do governador da Bahia, Jacques Wagner. Em nome dele, cumprimentar todos os membros da mesa, cumprimentar os amigos presentes, representantes da produção, da torrefação, da exportação e do café, enfim, de toda a cadeia do café, né, representada aqui na Bahia e no Brasil. E gostaria rapidamente de fazer um relato do que nós aqui na Bahia temos feito em relação à questão do café. Na verdade, eu, estando secretário de Agricultura e tendo vivido grande parte da minha vida ligada à cafeicultura, sem dúvida eu tenho um tratamento e um olho sempre para a cafeicultura. E nós, o ano passado, decidimos fazer um diagnóstico da cafeicultura da Bahia. Antes de tomar qualquer decisão em relação à cafeicultura, nós decidimos, junto com a Só Café, fazer um diagnóstico que foi a Só Café, através de seus membros, fez toda uma rodada de conversas e de questionamentos junto às diversas regiões da Bahia, da cafeicultura da Bahia. E com esse diagnóstico em mãos, nós tendo esse raio-x da cafeicultura, nós partimos através da recriação da Câmara Setorial do Café, que estava parada há muitos anos. Nós reconduzimos a Câmara Setorial e fizemos um planejamento estratégico para os próximos 20 anos da cafeicultura da Bahia. Após esse planejamento estratégico, nós estamos elaborando, a Câmara Setorial está elaborando um plano estadual para a cafeicultura da Bahia. E, dando sequência a isso, nós já tendo esse diagnóstico na mão, nós vamos trabalhar junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário com a questão dos problemas mais graves que nós temos visto. E vimos que o problema mais grave era a Bahia tem em torno de 23 mil cafeicultores, a grande maioria produtor de cerca de 28.500 produtores de café arábica e o restante produtor de café conilon, nas regiões basicamente do sul e extremo sul da Bahia. E nós vimos que ao longo dos anos, os cafeicultores da Bahia, anos de preços baixos há anos passados, esses cafeicultores se descapitalizaram e chegaram ao momento que não conseguiam bancar o custeio das suas lavouras. Com isso, e com a questão muitos, com a inadimplência dos agentes financeiros, abandonaram as suas lavouras, fazendo com que agora, que nós temos nos últimos 2 anos,
preços melhores da cafeicultura. Esses cafeicultores, infelizmente, não conseguiram ter produtividades nem produções suficientes para conseguir, nesse grande momento, no momento de preços significativos da cafeicultura, absorver esses preços bons. Então nós vimos que a cafeicultura da Bahia, nas suas diferentes regiões, 5 regiões basicamente, cada uma com seus problemas distintos, nós elaboramos, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário e a Socafé, um planejamento para a cafeicultura da Bahia, no qual a gente consta basicamente uma questão de custeio. Esse programa, ele coloca 3 mil, ele atende a 3 mil cafeicultores da Bahia, mais de 10% dos cafeicultores, porque mais de 90% dos cafeicultores da Bahia são agricultores familiares, cafeicultores familiares. E nós notamos também nesse diagnóstico que a produtividade desses cafeicultores familiares é basicamente a metade da produtividade dos grandes cafeicultores. Então nós vimos que esse problema teria que ser resolvido. E como? Através de um custeio com a aplicação de fertilizantes calcário e as podas sendo feitas na contrapartida do agricultor, do cafeicultor familiar. Então esse é um primeiro ponto que releva esse termo de cooperação que foi assinado aqui, como foi dito pelo João, vinha sendo alinhavado muito fortemente pelo ministro Afonso. E com essa transição do Ministério, nós assinamos com a presença do Dr. Wellington e o ministro Afonso se incumbiu de, nessa transição, colocar esse ponto como um ponto que já havia sido negociado e trabalhado ao longo desse ano inteiro com o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Esse tema, além da questão do custeio, ele prepara também uma outra questão que foi vista no raio-x, a questão da qualidade do café. A Bahia, que é reconhecidamente um produtor de café de altíssima qualidade, que tem nos últimos concursos de qualidade se destacado, inclusive esse ano, no concurso da Brasil Specialty Coffee Association, também estando entre os primeiros colocados, como aliás tem acontecido ao longo dos anos, tanto no concurso da BSA como no concurso da ABIC, que está aqui representada pelo Dr. Natan. A gente se coloca como um produtor de café de qualidade, mas o pequeno produtor também precisa, na sua grande maioria, chegar a essa qualidade. E para isso, vimos que era necessário também um reforço nessa área. Qual é o reforço? Para que o produtor, em vez de vender uma saca de café a R$200, ele possa facilmente vender a R$400 ou R$500, mas ele precisa de quê? Precisa daquelas maquininhas de beneficiamento, de despolpa de café, ele precisa de terrenos cobertos para que ele possa colocar o café sem sofrer os intempéries da umidade relativa alta, como nós temos aqui nas regiões como a Chapada Diamantina. Então esse trabalho que vem sendo feito, muito bem feito pela EBDA ao longo dos anos, na pessoa inclusive do nosso amigo Ramiro Amaral, que vem fazendo um trabalho de destaque em todas essas regiões da Bahia. Esse trabalho agora, nós incrementamos, já tínhamos feito uma primeira etapa através da Secretaria de Agricultura. Agora a ideia é incrementar comprando mais maquininhas dessas manuais, onde não tem energia elétrica, e máquinas elétricas onde tem energia elétrica, colocando terrenos suspensos. E por último, estruturar as cooperativas em 5 regiões, para que num primeiro momento a gente venha trabalhar com a questão das torrefações por prestação de serviço em outras que já existem, e mais tarde um compromisso para que a gente tenha em cada cooperativa dessa de pequenos agricultores uma torrefação que possa vender preferencialmente para as vendas institucionais, da CONAB através do PAA e do PENAI para a merenda escolar. Então essa é a estruturação, sem contar, é claro, ainda estruturante, que nós pretendemos fazer chamadas públicas através do MDA para que a gente insira assistência técnica como um fator preponderante, importante, uma assistência técnica específica para a cafeicultura. Nós queríamos ter uma chamada pública específica para cada uma dessas 5 regiões, para que nós tivéssemos a EBDA, que está ali representada pelo nosso presidente Elionaldo, juntamente com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, trabalhando especificamente a questão desses pequenos agricultores. Em outro lado, rapidamente, assinamos um convênio aqui também com o extremo sul da Bahia, no qual participam a UESP, a CEPLAC, a Veracel, que cedeu a nosso pedido do sindicato, aí queria fazer menção, Dr. João Martins, ao sindicato de Itabela, atuante na figura do seu presidente, no qual nós assinamos um convênio que era o maior desejo para esses 2.500 produtores de café conilon do sul e extremo sul do estado, no qual nós montamos uma extração experimental que vai trazer do Incapé, aí na pessoa do Evair Melo, um amigo de
20 anos, que hoje é presidente do INCAPER, que está aqui representado pelo Romário, e que assina, trazendo a tecnologia do INCAPER, das últimas variedades desenvolvidas para que a gente leve para o extremo sul da Bahia, tudo de tecnologia mais moderna. E além de uma estação de pesquisa, nós vamos ter uma estação fornecedora de materiais genéticos para os produtores, notadamente os pequenos produtores da região do sul, extremo sul da Bahia, do café Conilon. Então, mais uma vez, parabéns à nossa equipe, ao SDA, na figura do Raimundo Sampaio e na figura do Almeida Júnior, mas também ao sindicato de Itabela. Dizer a vocês, fazer um agradecimento especial, mas dizer a vocês também que uma questão que muito nos preocupa, foi colocada aqui por João. Nós, na semana passada, tivemos uma reunião com o Conselho Nacional do Secretário de Agricultura, o qual eu estou presidente, em Porto Velho, Rondônia. E uma das pautas que eu coloquei foi justamente a questão trabalhista. A doutora Isa, superintendente, e o Honorino, amigo também da superintendência do trabalho aqui, nós já havíamos conversado no tal tempo. Na verdade, a questão não está na fiscalização, a questão está nas leis. As leis trabalhistas têm que ser mudadas. E isso eu coloquei na reunião com o secretário. Nós estamos entregando um ofício no dia 2 ao ministro da Agricultura e vamos levar ao CNA, através do nosso vice-presidente do CNA, o Dr. João Martins, e a presidenta Kátia, e ao contábil. A nossa preocupação e justamente o nosso objetivo de colocar o simples, que eu já vinha falando desde o início, quando eu era presidente da Associação dos Produtores de Café da Bahia, que os cafeicultores não querem de forma alguma fazer nada ilegal. Eles querem ao contrário, que a gente desburocratize o processo, que a gente tenha a condição de um trabalhador rural que um dia ele trabalha numa fazenda, no outro dia ele poder trabalhar na outra, e a gente poder pagar por dia produzido, pagando todos os encargos de uma forma desburocratizada. É esse o nosso desejo. Finalizando minhas palavras, gostaria de agradecer o empenho do governador Jacques Wagner, que sem ele nos dar todas essas diretrizes, privilegiando, dando prioridade ao cafeicultor familiar, sem esquecer de forma alguma o cafeicultor empresarial, mas que nos deu todo o segmento e através dele nós conseguimos que esses convênios fossem efetivados. Então, governador, eu acho que a cafeicultura toda agradece ao senhor pelo seu empenho e a sua dedicação para que esse setor tão importante da cafeicultura esteja cada dia mais crescendo na Bahia. E agradecer ao amigo Natan por ter nos anunciado que agora em novembro nós teremos novamente o privilégio de ter o evento nacional dos torrefadores de café no estado da Bahia, notadamente no Iberostar. Então, muito obrigado, Natan, pela confiança novamente da Bahia estar sediando esse que é um dos eventos mais importantes do mundo no segmento da torrefação. E agradecer aos produtores de café, notadamente ao presidente João Lopes de Araújo, pela homenagem que eles me prestam aí hoje no Agrocafé em relação à questão dos serviços prestados à cafeicultura. Muito me enobrece, João, e agradeço muito essa sensibilidade de vocês, porque realmente a vida inteira minha eu tenho dedicado à cafeicultura e de forma alguma, estando secretário, eu vou me esquecer do setor que mais marcou a minha vida ao longo desta. Muito obrigado, bom trabalho para vocês. Saudar ainda as presenças, senhor Maurício Guimarães, presidente da Emater de Minas Gerais, diretor-presidente do IAPA Paraná, Florindo Dalberto, também do senhor deputado estadual Zé Neto, líder do governo na Assembleia Legislativa. Senhoras e senhores, são parceiros do acordo de cooperação para a implantação da Estação Experimental de Café Conilon no município de Itabela, além da SEAGRE, o Banco do Nordeste, a Desembaria, CEPLAC, a Federação da Agricultura do Estado, Senar, Sebrae, PDA, a Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia, a Coordenação de Desenvolvimento Agrário, Banco do Brasil, INCAPER, Embrapa Café, a UESB, o Sindicato Rural de Itabela, a Prefeitura de Itabela e Veracel Celulose. Neste momento ouviremos o senhor presidente da FAEB, João Martins da Silva Júnior. Senhor governador do Estado, Jacques Wagner, senhor secretário da Agricultura, Eduardo Salles, em nome de quem eu cumprimento todos os secretários e todos os presentes na mesa. Senhor Humberto Santa Cruz,
produtor de café, em nome de quem eu cumprimento todos os produtores de café. Senhor governador, eu seria repetitivo se falasse e desse esses números dados por João Lopes, por Eduardo, sobre o café e o café na Bahia. Mas eu gostaria de enfatizar alguns pontos, principalmente que nós estamos vivendo um momento, talvez, que muita gente, muitos produtores hoje de café não têm na memória, que é um momento de café com preço não só aceitável, como também uma expansão do mercado de café. E aqui na Bahia, senhor governador, senhores secretários, principalmente os nossos visitantes, produtores que aqui estão, o café, a Bahia, apesar de ser o quarto produtor de café, optou pela qualidade. Então hoje, desenvolve-se a cafeicultura aqui, olhando principalmente a qualidade do café. E no extremo sul, onde o café encontrou um ambiente, o café Conilon encontrou um ambiente propício, tem tido uma expansão que nos leva a crer que a Bahia, dentro de pouco tempo, estará entre os 3 maiores produtores de café. Mas o mais importante disso tudo, senhor governador, é que eu, desde a semana passada, estou eufórico, eu como presidente da federação, de ver que a agricultura brasileira, mais uma vez, coloca o Brasil com superávit, e até, por que não dizer, na renda bruta, quer dizer, no PIB brasileiro, só não foi negativo, principalmente por causa da agricultura. E muito mais do que isso, aqui na Bahia, nós tivemos um PIB invejável. Nós tivemos 9,8, 3 vezes o PIB, a média do PIB brasileiro. Então, governador, isso me leva a estar eufórico, a dizer até ao senhor que nós queremos mais uma vez reafirmar, como já reafirmei em diversos momentos, que a agropecuária baiana é um grande empregador, um grande gerador não só de emprego, como também buscando novas tecnologias. E hoje nós temos expansão, não é só no oeste da Bahia que nós temos São Humberto, Santa Cruz, não é só no oeste da Bahia que nós temos o desenvolvimento da agropecuária. Em todos os segmentos, a Bahia avança rapidamente para ser autossuficiente de leite, tem a sua pecuária a passo largo sendo modernizada. A fruticultura vai muito bem, apesar dessa crise não provocada pela crise internacional, principalmente da zona do Rio, mas principalmente pelo problema da cotação do dólar. E temos diversos segmentos, diversas porções hoje na Bahia que nos faz crer, senhor governador, que dentro de pouco tempo nós estejamos colocados entre os 4 maiores produtores agropecuários do Brasil. E finalizando, mais uma vez, quero desejar a todos uma boa estadia em Salvador, porque aqui nós somos uma cidade hospitaleira, e dizer que nossas instituições, tenho certeza, tanto a minha que eu dirijo, que é a FAE, como a Sua Café, e estamos prontos a recepcioná-lo e orientá-lo no que for possível. Obrigado. Saudarei a presença do senhor Geraldo Machado, superintendente do Senado, e neste momento ouviremos a senhora presidente do Conselho Nacional do Café, deputado federal Silas Brasileiro. Gostaríamos de saudar de maneira muito especial e carinhosa o nosso governador Jacques Wagner. Tive a oportunidade de trabalhar com ele na Câmara dos Deputados. Ele como líder de bancada, homem sempre pronto a servir os seus companheiros, com ideias brilhantes e, acima de tudo, movido por um patriotismo em comum. Sem dúvida, a sua ascensão ao governo da Bahia foi mérito do seu trabalho, foi mérito da sua inteligência, da sua capacidade, do seu dinamismo. Parabéns, governador, é um prazer revê-lo aqui nessa cerimônia, nessa qualidade de governador desse estado maravilhoso que é a nossa Bahia. Cumprimentar o secretário Eduardo Salles,
Em seu nome, Eduardo e os demais secretários se fazem presentes. Eduardo, nós temos uma história antiga com relação ao café e, sem dúvida, ele está desenvolvendo um trabalho para uma geração de emprego e renda. Isso é fundamental para o desenvolvimento do nosso estado da Bahia. Dr. João Lopes de Araújo, presidente da nossa associação, ele que tem se dedicado tanto, ora em Brasília, ora no exterior, buscando nos ministérios recursos e levando ideias como contribuição para o desenvolvimento da nossa cafeicultura. Saudamos os membros da cadeia café. É muito bom nós voltarmos novamente a falar em cadeia café. E não mais isoladamente como nós trabalhamos aí nos últimos 3 anos. A BIC, a BICS, C-Café, CNA Café. É gostoso nós sentirmos que essa cadeia se reúne novamente para dar a sua contribuição no sentido de construirmos uma cafeicultura mais forte, mais saudável e com garantia de renda para os nossos produtores. Queria saudar o deputado Marcelo Lima, presidente da Assembleia, e seu nome os demais parlamentares fazem presentes, senhores prefeitos, senhores vereadores, presidentes de sindicatos, de associações. Peço licença para saudar o presidente da Emater, Dr. Maurício Guimarães, que faz presente aqui com o seu diretor técnico, José Rogério, Emater Minas Gerais. Florindo, realmente é muito bom nós vermos tanta gente reunida aqui num evento de tamanha importância como esse, que nós sabemos como é difícil organizá-lo. Saudar a imprensa que se faz presente, as demais autoridades e os nossos caros companheiros, sem dúvida, companheiros e companheiras que são a razão desse nosso encontro aqui. Não poderia deixar de citar o nosso Ministério de Desenvolvimento Agrário, inclusive com projetos extraordinários para ajudar os nossos produtores, pequenos produtores aqui da Bahia, e o nosso Ministério da Agricultura e Desenvolvimento Pecuária, o nosso MAPA. Nós tivemos uma década realmente muito difícil, 10 anos produzindo café e comercializando abaixo do nosso custo de produção. E somente 2 anos de preços bons não são suficientes para cobrir todo o nosso passivo. Nós estamos fazendo um cálculo dentro do CMC para chegarmos a um resultado de quanto tempo será necessário. Nós temos preços praticados nos últimos 2 anos para cobrir o nosso passivo. A grande preocupação nossa, na direção do Conselho Nacional do Café, é fazer com que nós possamos garantir renda para os nossos produtores. Ficamos 3 anos sem reunir o nosso Conselho Deliberativo. Uma fase difícil, sem dúvida, cada um buscando individualmente resolver as suas dificuldades, os seus desafios. Mas, isoladamente, nós não avançamos muito. Agora nós cremos que é um novo momento. O ministro Mendes Ribeiro tem dado todo o apoio para o nosso Conselho Deliberativo da Política de Café. Tivemos o trabalho do Manuel Vicente Bertoni como nosso secretário de Produção de Água e Energia. E agora, Dr. Gerardo Fonteles, um homem extraordinário que conhece as nossas dificuldades como ninguém. E o novo diretor do DECAF, que também, sem dúvida alguma, com sua boa vontade e seu dinamismo, está dando uma contribuição fundamental para que nós possamos regimentar o nosso Conselho Deliberativo. E dali, nós saímos com propostas para o governo no sentido da garantia de renda para os nossos produtores. Reunimos o Conselho Deliberativo e, posteriormente, os nossos comitês. É importante que, na nossa visão, os comitês técnicos são fundamentais para dar o norte que devemos seguir, orientando qual deverá ser a política a ser conduzida pelo Ministério, no sentido de que os nossos cafeicultores possam ser contemplados. E aí nós incluímos de uma maneira muito direta as nossas cooperativas, porque as nossas cooperativas, se compram, se adquirem café de um produtor, uma saca, 5 sacas, 10 sacas ou 1000 sacas,
paga-se o mesmo valor. Portanto, é o sistema mais justo que nós temos. Temos trazido a participação dos sindicatos para que nós possamos juntos somar e, assim, como eu disse, construir essa nova fase da nossa política do café. É interessante nós dizermos que, na nossa visão, nada mais importante, além da estatística, para saber quantos somos, onde estamos, que tamanho temos, nossa capacidade produtiva, idade do nosso cafeeiro, nós precisamos também conhecer o mercado. Os estoques que tem hoje nos países produtores e nos países consumidores, para formularmos uma política onde nós vamos buscar recursos para colocar em um ciclo de safra mais elevado nosso café produzido de maneira gradativa no mercado, fazendo com que nós possamos assim garantir essa renda para os nossos produtores. Sem dinheiro não se faz política de café. Por isso, na última reunião, nós aprovamos o novo orçamento que realmente é o maior de toda a história, 2.450 bilhões, que vão influenciar diretamente na comercialização do café. E ainda teremos uma reunião na próxima semana com a FEBRABAN para discutirmos a busca de mais recursos. Eu creio que, muito embora nós tenhamos aí visto permanentemente propagado uma safra mais alta, no entanto, alguns fatores são importantes e devem ser considerados. Nós tivemos uma florada tardia em 2010. Aconteceu essa florada no mês de outubro. Precisaríamos de chuvas contínuas em fevereiro e março para a formação do fruto, que não aconteceu. Consequentemente, nós deveremos ter alguma redução com relação à produção que estava sendo estimada. Mas não é isso que interessa. Interessa sabermos a realidade daquilo que nós vamos produzir e ter um recurso suficiente para fazer chegar nas mãos dos produtores e, com isso, nós colocarmos o nosso produto de forma ordenada. Fiquei contente em ver aqui a participação do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil. Conheço o novo superintendente, segundo o Dr. João, sendo apresentado hoje aqui, João Batista. Trabalhei com ele ao longo de 5 anos. É um homem de uma sensibilidade incomum. Nenhum problema que nós levamos para ele ficou sem solução. Portanto, está de parabéns à Bahia em ter o superintendente do Banco do Brasil da qualidade do Dr. João Batista. Tudo isso vai somando, tudo isso vai contribuindo para construirmos uma política forte para os nossos produtores, uma política que garanta renda. E nada melhor, nada mais oportuno do que um seminário como esse aqui, quando nós vamos discutir efetivamente quais as ações que nós devemos ter para que nós venhamos a construir essa política. Não estou apresentando números agora, teremos mais tarde a apresentação de números, para dizer por que o estoque é baixo, por que nós podemos efetivamente acreditar que os fundamentos de mercado são bons fundamentos de mercado. O que nós precisamos é elaborar uma política que seja condizente com o momento que estamos vivendo. Queria, mais uma vez, agradecer a oportunidade de estar aqui. Convite do Dr. João, colocar o Conselho Nacional do Café à disposição para juntos, com os nossos ministérios, MDA, MAPA, Casa Civil, nós efetivamente termos a oportunidade de garantir aquilo que é mais importante para todos os nossos produtores, que é renda. Mas não se esqueçam, muitas vezes, um momento como nós tivemos nos últimos 2 anos, traz um euforismo muito grande para o produtor. E aí vem uma expansão sem planejamento. Cuide bem disso, companheiros. O mais importante para essa atividade é o planejamento. Vamos cuidar primeiro da lavoura que nós temos, torná-la produtiva, para depois nós pensarmos em expansão. O nosso muito obrigado, que possamos ter realmente 2 dias proveitosos, trocando ideias. Obrigado. Senhoras e senhores, neste momento ouviremos o senhor governador da Bahia, de todos nós, Jacques Wagner. Bom
Bom dia a todos. Quero dar em primeiro lugar as boas-vindas aos amigos que nos visitam de outros estados, de Minas, do Espírito Santo ou de outros estados qualquer. Esperar que a estadia aqui seja bastante proveitosa e produtiva, que nesses 2 dias de debates sobre o segmento do café, não só aqui da Bahia, mas do Brasil, com as presenças já aqui registradas, tanto de estudiosos, de produtores de vários segmentos da cadeia toda do café, que a gente possa sair daqui fortalecido, orientado e levantando as bandeiras do segmento. Eu me coloco, evidentemente, à disposição como governador do estado, 4º maior produtor de café do país, mais uma vez de café da Chapada, esse ano não em primeiro lugar, mas o 2º lugar em qualidade. A estimativa da colheita, eu espero que a seca que nos preocupa a todos e a mim mais ainda, porque a seca em várias regiões do estado, em Mirorós, por exemplo, eu tive no sábado, onde estamos tendo que fazer emergencialmente uma adutora para evitarmos um colapso de abastecimento para mais de 350 mil pessoas, não consiga frustrar, principalmente na região da Chapada, na região do Sudoeste, em conquista que eu sei que a seca pode fazer uma redução da nossa produção. Mas quero, de qualquer forma, lembrar que é nesse 13º simpósio da Socafé, dizer que esse é o caminho. Não consigo ver ninguém prosperar sem se organizar na produção, sem fortalecer o seu segmento, e como foi dito muito propriamente aqui pelo deputado Silas Brasileiro, que eu também me orgulho muito de reencontrá-lo, é preciso ter planejamento. Não se pode produzir só no voluntarismo. O ano foi bom, todo mundo corre para ali, daqui a pouco, no ano subsequente ou 2 anos depois, já está todo mundo frustrando. Essas coisas nós temos que aprender, que são planejamentos de médio e longo prazo, que vão garantir uma produção, uma produtividade, um retorno ao capital investido e ao trabalho investido no segmento, é que vão garantir realmente uma sustentabilidade desse segmento. Então, eu queria, para economizar o tempo também, cumprimentar a todos à mesa, nas pessoas do deputado Marcelo Nilo, presidente da Assembleia, do João Lopes, presidente da Socafé, do deputado federal Silas Brasileiro, presidente do Conselho Nacional do Café, do nosso secretário de Agricultura, Eduardo Salles, João Martins, presidente da Federação da Agricultura, que é uma grande parceira nossa, e os produtores do café, o segmento do café, mais uma vez demonstra aquilo que a gente tem conversado muito. Eu quero aqui parabenizar o secretário Eduardo pela organização de mais de 20 câmaras setoriais dos diversos segmentos do agronegócio, da produção agrícola aqui no nosso estado, que todos os negócios nessa área de agricultura e pecuária na Bahia, eles vão sempre do pequeno produtor ao grande produtor. E quase que sempre a maioria dos produtores, como é o caso do café, perto de 90% dos produtores de café na Bahia são produtores até 10, 15 hectares. Significa que são pequenos produtores. Daí a razão que a gente se alegra muito com esse protocolo que é assinado hoje entre a Secretaria e o Ministério do Desenvolvimento Agrário, que, independente da substituição do ministro Afonso Florencio, é claro que a Bahia perde um baiano, mas eu tenho convicção de que ele não perderá os compromissos assinados, até porque é uma política do governo federal, o fortalecimento e o aumento da competitividade exatamente daqueles que são os pequenos produtores. Trabalhamos com todos, temos foco nos menores, exatamente porque eles têm mais dificuldade de ter acesso à assistência técnica, têm mais dificuldade de acesso a financiamento, e no caso dos produtores de café, eu diria que o binômio aumento de produtividade e melhoria no pós-colheita, que é o foco
desse convênio assinado com o MDA. Eu vou a Brasília na quarta-feira e é claro que vamos trabalhar para a manutenção, eram da ordem de 23, 24 milhões de reais para 4 anos, ou seja, da ordem de 6 milhões de reais por ano, exatamente para dar esse apoio aos pequenos agricultores. Eu não vejo por que haver nenhuma descontinuidade. A Bahia é um grande celeiro da agricultura familiar, onde militam 650 mil famílias, ao agronegócio mais simbolizado, no caso do Oeste, por uma produtividade espetacular. Tivemos em 2011 o recorde mundial na produção de soja, de algodão e de milho, e, portanto, como já foi dito aqui por João Martins, eu como governador também agradeço, porque no ano de 2011 o crescimento do PIB baiano foi de apenas 2%, sendo que o destaque foi o agronegócio, a agricultura em geral, onde a gente teve um crescimento do PIB em relação a 2010 de 9,2%. E a média ficou em 2% exatamente porque a indústria de valor agregado é maior, como nós somos um estado fortemente exportador e os nossos mercados da Europa, dos Estados Unidos e mesmo do Japão tendo tido a queda. Vários segmentos, como da petroquímica, tivemos queda ou de preços auferidos pela exportação feita, ou até de volumes, e daí a indústria baiana teve um decréscimo de PIB da ordem de 2%. Celulose também, onde nós temos a maior produtividade do mundo no sul do estado, a Veracel na Bahia Sul Celulose, também foi um ano ruim para a celulose em preço e em volume de encomendas. Então, realmente, o agronegócio, não só no Brasil, mas aqui na Bahia, também foi o puxador da manutenção do crescimento de PIB no ano de 2011. Queria cumprimentar também o prefeito de Luiz Eduardo Humberto Santa Cruz, em seu nome todos os prefeitos aqui presentes, vários prefeitos das regiões produtoras, e dizer que, ao nível do governo do estado, nós temos trabalhado em várias frentes. Na área ambiental, como já foi dito aqui, no sentido de criar um ponto de equilíbrio entre produtividade e sustentabilidade. Eu gosto de insistir na minha tese, porque me criei no mundo da negociação salarial como sindicalista, e acho que a sociedade democrática é própria para a mesa de negociação e entendimento. Os extremos, em geral, nos atrapalham. Ou os fundamentalistas da motosserra, como eu chamo, que acham que tudo vale a pena quando a grana não é pequena, e eu entendo que não é mais esse o foco da produção moderna, como os fundamentalistas da contemplação, que acham que nada a gente pode transformar na natureza, que ela tem que permanecer intacta. Eu acho que esses dois extremos são adversários do conceito moderno de desenvolvimento, de inclusão social e sustentabilidade. E é por isso que nós reorganizamos algumas, como a do café, constituímos outras câmaras que são espaço próprio, onde vocês, que militam em várias cadeias da produção, podem ter o espaço, como na cadeia do leite, que a gente tem feito uma melhoria significativa, a cadeia da Câmara do Café também, de tal forma que a gente possa, como governador, como senador, como deputado federal, sermos portadores das demandas do segmento. Eu sei que os anos de preço ruim deixaram muitos produtores do café endividados e, portanto, com dificuldade de acesso a novos financiamentos, e eu acho que dentro do razoável temos que sentar à mesa de negociação, como já conseguimos para vários outros segmentos, como o cacau, por exemplo, de tal forma que a gente possa alavancar a chegada de dinheiro novo para a melhoria da produção. E toco num tema, até porque fui o primeiro ministro do Trabalho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, para dizer que, assim como nós não devemos admitir o trabalho escravo, como se batizou, e que em alguns momentos o termo é absolutamente exagerado. Uma coisa é você ter
um eventual não cumprimento de uma ou de outra norma. Outra coisa é o batismo de trabalho escravo, que só deveria ser caracterizado em situações que nós encontramos em rincões muito distantes do Brasil, que é a falta de acessibilidade e onde praticamente o trabalhador no final do mês não recebe um centavo, que fica tudo na conta do armazém que pertence ao próprio proprietário. Eu, como governador, como sindicalista e primeiro-ministro do trabalho do presidente Lula, quero crer que trabalho escravo, assim entendido, dificilmente nós, ou quase impossivelmente, nós encontraremos em território baiano, a não ser em algum canto escondido. Não me parece que os produtores do agronegócio no oeste da Bahia, ou mesmo os pequenos e médios produtores, com a consciência que já se tem, que trabalhem nessas condições. Estou muito à vontade, estou aqui na presença de uma pessoa que é absolutamente serena nessas coisas também, que é a superintendente do trabalho aqui, que é a doutora Isa, e quero insistir, assinamos convênio com a OIT, e eu acho que quando se encontrar trabalho escravo, efetivamente eu creio que as punições previstas em leis, até com o sequestro do patrimônio da terra, é razoável. Agora não se pode banalizar isso e se chegar numa fazenda produtora por não se encontrar, não estou dizendo que está correto, uma carteira assinada ou um refeitório que não se considere à altura do que deveria ser, simplesmente se carimbar esse estabelecimento como trabalho escravo, que isso é um dano não só para o estabelecimento, como para toda a Bahia. Então vamos separar o joio do trigo, e eu estou muito à vontade, porque eu acho que essa é a forma de consertar. Se a gente nivelar por baixo e banalizar o conceito, aí fica difícil as pessoas quererem chegar a produzir da forma correta. Então, eu tenho certeza que esse é o espírito de doutora Isa, e da minha parte, assim como eu acho que temos que ser duro com aqueles que efetivamente querem, me perdoem o termo, barbarizar, nós não podemos generalizar, porque toda generalização é desestimuladora daqueles que querem chegar a um nível de produção dentro das normas colocadas aqui. Dito isso, eu quero desejar a todos um bom seminário. Espero que vocês saiam daqui. Eu quero insistir com os pequenos produtores. Nós precisamos que vocês acreditem na organização em cooperativas. Eu vejo o exemplo lá de Vitória da Conquista mesmo, onde eu conheço a cooperativa, e cito o exemplo lá de Vitória da Conquista, da cooperativa que nós conseguimos organizar dos produtores de mandioca. Éramos 2.600 pequenos produtores de mandioca que, ao se organizarem em cooperativa com a ajuda do SEBRAE, do Banco do Brasil, da Embrapa, do Banco do Nordeste, provavelmente da Universidade também, foram treinados. Nós empresariamos esses 2.600, que agora acho que já chegou a 3.000, e passaram a ter uma cooperativa produtora de fécula de mandioca. O aumento da renda por hectare de mandioca plantada para cada família de produtor foi da ordem de 60%. Ou seja, para quem vendia uma tonelada, não me lembro exatamente o preço, talvez Eduardo saiba, mas a mesma tonelada transformada em fécula de mandioca teve um rendimento 60% superior. E o que mais me emocionou na visita que fizemos foi a consciência desses cooperados, onde no primeiro balanço anual havia um superávit para além da retirada de cada cooperado, e a decisão da Assembleia de Acionistas da cooperativa foi exatamente o reinvestimento dessa sobra que teve, vou chamar desse lucro que houve pós-retirada, exatamente para poder otimizar e reinvestir na própria cooperativa. Então, eu creio que esse é o caminho. Eu gosto de dizer sempre, eu fui na Nova Zelândia com o Eduardo visitar e estimular a vinda de produtores de leite aqui para a região de Jaborandi, no oeste do estado, onde a produtividade do leite promete muito. Alguns acham que ali será a maior bacia leiteira do mundo.
e confesso que era ignorante em relação à empresa Fonterra, que é hoje, se não a maior, entre as duas maiores empresas de leite e derivados de leite do mundo. Ela domina praticamente 50% do mercado de leite e laticínio, dividindo com a Nestlé aqui na América Latina. Minha surpresa foi chegar na Nova Zelândia e, ao visitar a sede da Fonterra, me deparar com uma cooperativa de 10.500 cooperados, cooperativa mais do que centenária, e eu fui visitar a primeira sede da cooperativa, um casebre de madeira, onde os primeiros cooperados, acreditando nesse sistema, se reuniram. 110 anos depois, eles são transformados como cooperativa ainda, continua sendo uma cooperativa, mas a maior ou a segunda maior empresa de leite e laticínio do mundo. E nós temos exemplos desse aqui no sul do país, que eu acho que tem uma cultura mais avançada da organização de cooperativas, e eu queria também deixar essa palavra aqui do governador. Eu não tenho dúvida que a gente, se organizando em cooperativa de produtores, nós poderemos agregar valor à nossa produção e nós poderemos crescer nessa produção. Cada um dos seus 10 ou 15 hectares seguramente terá mais dificuldade de ter um maquinário mais eficiente e de adentrar nas melhores tecnologias. A gente se organizando em cooperativa, eu não tenho dúvida que essa realidade modifica e vocês terão um ganho superior ao trabalho que vocês investem. Então, bom trabalho e contem sempre com o governo do Estado da Bahia, que reconhece no agronegócio, na agricultura familiar, uma parcela fundamental dos empregos gerados e do PIB gerado aqui. Muito obrigado e bom trabalho. Gostaríamos de agradecer a presença do senhor governador da Bahia, Jacques Wagner, na abertura deste nosso evento. Agradecer a todos os membros da mesa que nesse momento se desfaz. Pedimos que a plenária permaneça. Teremos agora já a conferência do professor do engenheiro civil Carlos Henrique Jorge Brando sobre o café no Brasil e no mundo. A cafeicultura como fator de crescimento e distribuição de renda no Brasil e no mundo, com o nosso palestrante Carlos Henrique Brando, da PI International Markets. Professor Carlos Henrique é engenheiro civil pela Escola Politécnica da USP, com estudos de pós-graduação a nível de doutorado em Economia e Negócios no Massachusetts Institute Tecnológico dos Estados Unidos, sócio da PIA Marketing Internacional, empresa de consultoria e marketing na área de agronegócios. Informamos que os estandes só serão abertos após a conferência de abertura do professor Carlos Henrique Brando. Agradecer também aos expositores, o Atila Torradores de Café, Dragão Sol, Café Bahia, Atlética Agrícola Empresa do Grupo Bertanha, Futura Corretora, Tecon Salvador, Café da Região Oeste, Valéria Vidigal, Banco do Nordeste, Só Café, SEAGRE, SEBRAE, MAPA, Prefeitura de Piatã, Café Piatã e Fertilizantes RG. Fé.